Fala galera, beleza? Thiago Nascimento aqui. O papo de hoje é o seguinte, ó. 3 mentiras que te contaram sobre emagrecimento e você provavelmente acreditou em pelo menos uma delas. Sai comigo que eu vou te contar essa história hoje. Então, se você não me conhece, eu sou TH Nascimento e aqui no nosso canal a gente traz temas relacionados à atividade física, saúde, alimentação saudável e melhora a sua performance. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve que eu te garanto que a gente vai trazer conteúdos fora da caixa aqui que vão aumentar o seu conhecimento e vão fazer que você se aproxime dos seus objetivos, beleza? Vamos nessa! Sem mais delongas, dica número 1. Aeróbio em jejum é a melhor estratégia para emagrecimento. Essa é a mentira que a gente costuma ouvir ainda hoje em 2021 com frequência. As pessoas acham que só conseguem emagrecer se fizerem aeróbio em jejum e já tem estudos comprovando isso. Inclusive já está aqui no canal, se você não viu esse vídeo ainda, vou tentar deixar ele linkado aqui de alguma forma para você assistir depois desse vídeo aqui, beleza? Nesse vídeo eu trouxe o que a literatura tem de mais recente sobre a temática envolvida e aí não tem de fato vantagem sob o ponto de vista de emagrecimento. Se você, por exemplo, fizer atividade aeróbia em jejum e fizer alimentado, sob o ponto de vista de emagrecimento lá na frente não vai haver diferença. Agora, é óbvio que se você fizer aeróbio em jejum e não fizer outro aeróbio, a estratégia de fazer aeróbio em jejum vai ser melhor porque você está dando um déficit calórico maior do que se você não estivesse fazendo da outra forma, né? Isso aí é uma coisa, questão lógica, e algumas pessoas usam esse argumento para poder justificar. O argumento que a gente tem que justificar é comparando uma coisa com outra coisa semelhante, para a gente poder comparar o efeito de uma em comparação com a outra. Agora é óbvio que se você fizer uma coisa, fizer o aeróbio em jejum e não fizer nada, obviamente que o aeróbio em jejum para o emagrecimento vai ser melhor, beleza? Mas sob o ponto de vista de você fazer o aeróbio alimentado e o aeróbio em jejum, para o efeito do emagrecimento em si, não tem diferença significativa sob o ponto de vista de emagrecimento no longo prazo, beleza? Tem vídeo aqui no canal, se tiver com dúvida vai lá, dá uma sacada. Segunda coisa é que você tem que contar calorias. Você tem que contar calorias para emagrecer. Se você não segue orientação por algum profissional nutricionista e você quiser contar calorias, você vai ficar no mínimo doido. Por quê? As calorias elas dependem de vários fatores, como por exemplo, uma fruta, ela tem uma quantidade maior de caloria se, por exemplo, ela estiver madura ou não estiver madura. Se você comer, por exemplo, uma Coca-Cola zero e a outra Coca-Cola não zero, tem diferença. Porém, na Coca-Cola zero, você tem outros aditivos que são igualmente ruins para a saúde em comparação com a caloria, quanto à obesidade, por exemplo. Beleza? Então, se você inventar de estar contando calorias, você vai endoidecer. Você vai enlouquecer. Você tem que focar em reduzir a quantidade de alimentos processados e ultraprocessados e aumentar a quantidade de consumo de alimentos saudáveis. Aqueles alimentos que têm uma grande densidade energética, aliás, que têm uma grande densidade de nutrientes e uma baixa densidade energética. Coisa que alimentos processados e ultraprocessados têm exatamente invertido. Tem muita quantidade de calorias e baixa quantidade de nutrientes, tá? Tanto micronutrientes quanto macronutrientes. Se você não é novo por aqui, você sabe que os macronutrientes são proteínas, gorduras e carboidratos e os micronutrientes são vitaminas e minerais. As infinidades que a gente possui aí na natureza, beleza? Tamo junto. Massa, conseguiu acompanhar o raciocínio? Show de bola. Vamos para a terceira dica. A terceira dica ela é um pouco, inclusive eu já falei isso, eu aprendi dessa forma na faculdade e no meio do final da faculdade foi que desmistificou-se isso, que é com relação ao tempo que você faz para poder aumentar a quantidade de calorias gastas. Acreditava-se que, em virtude de ter um maior consumo de gordura proporcional quando a gente está fazendo uma atividade de baixa intensidade e de longa duração, essa seria a estratégia melhor para o emagrecimento, visto que está se utilizando maior quantidade de gordura durante a realização da atividade. Massa. Esse é o pensamento comum, né? O pensamento linear. Depois que foram feitos outros estudos, somente para saber aqui, ó, a gente pode utilizar como fonte energética e a gente usa de maneira a depender do estímulo que for dado, gordura, carboidrato e proteína. As proteínas normalmente elas ficam para a construção de tecidos, de órgãos e afins.
O carboidrato ele fica para dar o start nas atividades, inclusive para começar o ciclo de Krebs, que é onde a gordura é oxidada, dentro da mitocôndria, que é uma organela citoplasmática, ela precisa de carboidrato para dar o start. Porém, para atividades mais intensas, o carboidrato ele é utilizado como fonte prioritária, tá? E a gordura, por ter uma quantidade maior de energia disponível para as atividades, elas são utilizadas no dia a dia, nas atividades que não demandam tanto esforço, no aeróbio de baixa duração, de longa duração e de baixa intensidade, ela é utilizada de maneira prioritária. Estão sendo sempre utilizadas de maneira... As três fontes energéticas estão sendo sempre utilizadas, porém uma com predominância maior em relação à outra, beleza? Teve-se a ideia de que para se melhorar o emagrecimento, para aumentar a oxidação de gordura, deveria-se utilizar maior quantidade de aeróbio de baixa duração e de baixa intensidade e de longa duração. E isso é que muita gente ainda chega na academia achando que ainda funciona dessa forma. Porém, existem vários estudos falando da importância da intensidade de treinamento para poder auxiliar no processo de emagrecimento, de você utilizar de estratégias de moderadas intensidades também. Se você não consegue fazer uma quantidade de alta intensidade, você deve começar de fato por um volume maior e aí depender de quando você for evoluindo com a prática da atividade, você vai aumentando essa intensidade, fazendo com que o seu organismo ele fique mais gastoso, fique utilizando mais essa gordura no repouso, através do EPOC, através da expressão enzimática, através da utilização dessa biogênese mitocondrial para poder aumentar a quantidade de mitocôndrias. Lembra lá que eu disse que a gordura ela se oxida dentro da mitocôndria? Pronto, é essa a justificativa para a gente conseguir, dever melhorar a intensidade dos nossos treinos, beleza? Pronto, a gente comentou aqui três mentiras ou três falácias que a gente costumou ouvir durante muito tempo sobre exercício e emagrecimento. A gente, obviamente, precisa organizar de maneira adequada essa intensidade de treinamento, não vai sair fazendo treinamento intenso se você nunca fez na vida, e até pode, se você tiver acompanhado e direcionado para você fazer de acordo com aquilo que você suporta, beleza? Com relação a contar calorias também. Você deve priorizar alimentos saudáveis, alimentos que não são processados ou minimamente processados, beleza? Isso já de cara você vai conseguir reduzir a quantidade de calorias da sua dieta. E a primeira dica foi com relação ao aeróbio jejum. Aeróbio jejum é uma estratégia interessante a depender da pessoa. Isso é a pessoa que vai determinar, não é a estratégia. Você não deve, por exemplo, se esforçar para fazer aeróbio em jejum se você não gosta, se você não tem uma condição favorável para isso, somente pelo fato de querer emagrecer. Isso realmente você não deve fazer. Agora, se você gosta de fazer, se você tem disponibilidade, se você quer fazer, é uma estratégia que vale a pena ser utilizada. Lembrando que ela não potencializa o emagrecimento, tá? Você pode utilizá-la dentro de uma estratégia para poder aumentar a quantidade de atividade do seu dia a dia. Belezinha? Show de bola? Massa? Então, massa, para o vídeo de hoje foi isso e como de costume, você sabe que aqui no nosso canal a gente traz temas relacionados a essas atividades físicas, saúde e afins para melhorar sua performance. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, encaminha para quem você acha que possa se beneficiar das informações e deixa seu comentário aqui para saber o que está achando. Até a próxima, valeu galera!